Oi, meus amores, tudo bem? Primeiro ano, tudo tranquilo? Foi tudo em paz na aula de fundamental? Então tá bom. Agora, na aula de trigonometria, nós vamos voltar para o estudo do ciclo trigonométrico e vamos aprender como calcular é, a cossecante e a cotangente de um arco trigonométrico. A aula passada que nós vimos a secante, certinho? Então vamos começar? Vamos lá? É o seguinte, pensa comigo lá. A secante é o inverso do cosseno. Então a cossecante ela vai ser o inverso do seno. O que isso significa? No triângulo retângulo, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sendo o seno o cateto oposto dividido pela hipotenusa, a cossecante vai ser a razão inversa. Então ela é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Sendo assim, olha um exemplo. Vamos ver dois exemplos, na verdade. O seno de 60 e o seno do 30. Qual é o valor do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, a cossecante do 60 vai ser o inverso. Vai ser a raiz de 3 sobre 2. Racionalizando, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? O seno do 30 é meio. A cossecante do 30 vai ser a razão inversa. Então, vai ser 2 sobre 1. Então, a cossecante do 30 vai ser 2. Porque 2 dividido por 1 a gente sabe que dá 2. Certinho? Sendo assim, guarda essa fórmula. A cossecante é 1 sobre o seno. A cossecante é o inverso, é a razão inversa do seno. Tudo bem? Então, a cossecante é a razão inversa do seno. Beleza? Tá tranquilo? De boinha? Então, vamos lá. E como é que é isso no ciclo trigonométrico? Lembra que a secante ela vai ficar aqui em cima da retinha do cosseno, porque ela é o inverso do cosseno. Então ela fica para fora. A mesma coisa vai ser com a cossecante. A cossecante ela vai ficar em cima da retinha do seno e ela vai pegar esse pedaço para fora. Ó. Então a cossecante ela é do 1 para o mais infinito e do menos 1 para o menos infinito. Então, os valores da cossecante também eles têm a mesma propriedade, eles coincidem com os valores da secante. Não existe cossecante entre o menos 1 e o 1 aqui, ó. Só existe maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 1. Então, olha lá, ó, a cossecante é essa retinha onde os seus valores são maiores ou igual a 1 ou menores ou igual a menos 1. Lembrando que esse ponto é o menos 1 e esse ponto é 1. Beleza? Sendo assim, quando eu tenho um arco no primeiro quadrante, como é que eu represento a cossecante dele? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico representado pela cossecante. Vou pegar o 45 que ele está aqui no primeiro quadrante. E aí eu quero calcular só a cossecante. Então eu vou passar, que nem eu fiz lá para a secante, uma retinha tangente pelo 45 até encostar nesse ponto. Esse pedacinho azul vai representar a cossecante do 45. Então ela vai ser positiva. Se eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então a cossecante de 45 vai ser o inverso do seno. Vai ser 1 sobre a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre a raiz de 2. Aí, se eu racionalizo isso, que a gente já aprendeu, olha, ó, 2 raiz de 2 dividido por 2, isso daqui vai dar raiz de 2. Belezinha? Então, galera, a cossecante, ela é o inverso do seno. Basicamente, que nem eu expliquei na secante, o que você precisa saber? Que para calcular a cossecante, você precisa calcular o seno. Se você souber o seno, você sabe a cossecante. É só inverter. Tudo bem? Se o arco ele estiver no segundo quadrante, vamos pegar um exemplo do segundo quadrante. Vamos pegar o 120. Então eu quero calcular a cossecante do 120. Eu vou passar uma retinha que seja tangente à circunferência na extremidade do 120, certo? E aí esse pedacinho azul que ele determina da ponta onde ele tocou até o 1 aqui, esse pedaço representa a cossecante do 120. Para calcular a cossecante do 120, eu preciso do seu seno. Então, vamos pegar o simétrico. O simétrico do 120 é o 60. E os dois, eles têm o mesmo seno. Ó.
o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a cossecante de 120 vai ser 1 sobre a raiz de 3 sobre 2. Olha lá, ó. 1 sobre a raiz de 3 sobre 2, que invertendo vai dar 2 raiz de 3. Racionalizando, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a cossecante do 120, ela é igual ao inverso do seu seno. Se o seu seno é raiz de 3 sobre 2, então a cossecante é 2 sobre a raiz de 3. Aí eu racionalizei e achei 2 raiz de 3 sobre 3 para a cossecante dele. Então, ó, primeiro quadrante, a cossecante vai ser positiva. Segundo quadrante, a cossecante vai ser positiva. Assim como era o seno. No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Você vai perceber agora que para o terceiro e para o quarto quadrante, a cossecante ela vai ser negativa. Então, olha lá, ó, no terceiro quadrante. Vou pegar um exemplo aqui que é o 210. Como é que eu calculo a cossecante dele? Passo uma retinha até encostar aqui na cossecante. Então, ele encosta e esse pedacinho representa a cossecante do 210. Para calcular a cossecante do 210, eu preciso do seu seno. Então, vamos descobrir o simétrico dele, certo? Olha lá, aqui já está a resposta, a gente já vai ver como é que vai chegar nisso. Aqui, o simétrico dele é o 30, e aí eu preciso do seno dele. O seno do 30 é 1 meio, então o seno do 210 vai ser menos meio. Então, a cossecante do 210 vai ser 1 sobre o seno dele. Como o seno dele é menos meio, então vai ficar, ó, 1 sobre menos meio. O inverso de menos meio é menos 2 sobre 1. Por isso que a cossecante dele deu menos 2. Tá certo? Então, no terceiro quadrante, quando eu passo uma retinha tangente pela extremidade do arco, eu determino a cossecante negativa. Eu descubro o seu seno e inverto. É isso que eu quero colocar na cabecinha de vocês. Se o exercício pede para calcular a cossecante de um arco, você vai primeiro calcular o seu seno e vai inverter. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. Tá certo? No quarto quadrante, o que a gente vai ter? Vou pegar um exemplo aqui que é o 315. Para calcular sua cossecante, eu passo uma retinha pela extremidade dele. Então, ela vai bater e vai dar esse ponto aqui, ó. A cossecante de 315 é representado por essa imagem azul, certo? A cossecante dele vai ser 1 sobre o seu seno, certinho? Então, eu preciso do seno do 315. Ele é simétrico ao 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno do 315 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu vou substituir por menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar, ó, 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2. Racionalizando, eu vou ter, então, que a cossecante do 315 é menos raiz de 2. Certo? Então, vamos lá. O que a gente chegou à conclusão? A cossecante é uma reta que ela está em cima da reta do seno, mas ela vai pegar a parte exterior à circunferência. Ela vai pegar a parte do 1 até o mais infinito e do menos 1 até o menos infinito. Então, ela é isso. Em outras palavras, o que eu posso concluir? Não existe ali cossecante do menos 1 até o 1. A exceção deles dois, né? O menos 1 e o 1 vai existir. Tudo bem? Quem está no primeiro e no segundo quadrante tem uma cossecante positiva. E quem está no terceiro e no quarto vai ter uma cossecante negativa. Belezinha? Sendo assim, eu posso gravar esse sinalzinho. Então, ó, aqui vai estar minha cossecante. Primeiro e segundo quadrante positivo. Terceiro e quarto quadrante negativo. Tá certo? Então, esse é o sinal da cossecante. Agora que eu sei calcular a cossecante do primeiro, dos arcos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, a gente vai aprender como calcular a cossecante dos arcos que são notáveis, né? O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360 graus.
que eles estão nas extremidades do quadrante, porque eles não pertencem a nenhum quadrante, tá certo? Eles são os pontos de limitação ali do meu quadrante. Então eu tenho isso, ó. Aqui está o meu ciclo trigonométrico com o seno, cosseno e a tangente, a trindade aí da trigonometria. E aí eu vou ter a nossa cossecante aqui, tudo bem? Eu quero calcular a cossecante do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360. Vamos lembrar que nesse ponto é 1 e nesse ponto é menos 1. Então vamos começar pelo 0. Aqui, ó, a reta da tangente ajuda a gente. Porque a reta da tangente ela é tangente ao 0. E ela é paralela à reta da cossecante. Ou seja, nunca que essa reta vai encostar na reta da cossecante. Sendo assim, a cossecante de 0 ela não existe. Outra maneira da gente pensar nisso também é o seguinte. A cossecante ela não é o inverso do seno. O seno do 0 é igual a 0. O seno do 0 é igual a 0. E o inverso de 0 a gente já viu que não existe. Então, a cossecante de 0 ela não existe. A cossecante do 90, olha onde que bate ela. Exatamente no primeiro valor positivo da cossecante, que é o 1. Então, a cossecante do 90 vale 1. Porque o seno do 90 é 1, o inverso de 1 é 1 mesmo. 180. Se você for pensar no 180, o raciocínio é igual ao do 0. Porque passa uma reta tangente aqui pelo 180. Essa reta que passa pelo 180 nunca vai encostar na cossecante. Então, não existe a cossecante do 180. E a mesma razão, porque o seno de 180 é 0, o inverso de 0 não existe, tá? A cossecante do 270 é menos 1, porque o seno dele é menos 1. Então, o cossecante vai ser o inverso. O inverso de menos 1 é ele mesmo, é menos 1. Tudo bem? E aqui, ó, graficamente, geometricamente, a gente vê que ela bate nesse ponto. E o 360, como ele está no mesmo lugar, como ele tem a mesma extremidade que o 0, a cossecante dele também não existe. Tá ok? Então, esses são as cossecantes para os arcos que são os notáveis, que são as extremidades aqui dos nossos quadrantes. Tudo bem? E agora eu posso pensar em como calcular a cossecante de um arco negativo. Então vamos lá, galera. Tá aqui já a minha cossecante desenhada. Vamos raciocinar comigo. Esse arco X tem uma cossecante que vai ser positiva. O arco menos x, sua cossecante vai ser negativa. Por quê? Olha lá no x. Se eu passo pelo x, uma retinha, vai encostar aqui na parte de cima. Então, a cossecante do x, ela é positiva. A do menos x vai encostar aqui embaixo. A cossecante dele, ó, ela é negativa. Então, por exemplo, a cossecante do x é esse pedaço azul de cima e a do menos x é aqui embaixo. Então, a cossecante do arco negativo é o oposto da cossecante do x. Então, se eu calculo a cossecante do x, a cossecante do menos x, eu mudo o sinal. Certo? Porque o seu simétrico sempre vai ser assim, ó. Se o x ele está no primeiro quadrante, o seu simétrico vai estar no quarto. Se o x está no segundo, o seu simétrico vai estar no terceiro. Se o x está no terceiro, o seu simétrico vai estar no segundo. Se o x está no quarto, o seu simétrico vai estar no primeiro. E aí sempre a cossecante vai ser inversa. Tudo bem? Então a cossecante de um arco negativo é o inverso, desculpa, é o inverso do seno dele mesmo, mas a cossecante de um arco negativo é o oposto, é o simétrico da cossecante do arco positivo, tá bom? Então a gente vai ter isso daí. Sendo assim, a gente termina a parte de cossecante. Então, grava, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno. Secante, cosseno, cossecante, seno. Secante, cosseno, cossecante, seno. Tudo bem? Agora a gente vai ver a cotangente. Na verdade, eu fiz um exemplo aqui para vocês antes. Então, pausa, volta. Então, vamos ver um exemplo de um arco negativo.
Quero calcular a cossecante de menos 150. Então, menos 150 vai ser o simétrico do 150. Então, se eu descobrir a cossecante do 150, eu vou mudar o sinal dela. O 150 está no segundo quadrante. Ele é simétrico ao 30 e o seu seno vale meio. Então, significa que a cossecante vai ser o inverso do seno de 150. Lá, o seno de 150 é meio. Então, a cossecante do 150 vai ser 2, que vai ser 1 sobre meio, certo? Então, vou ter isso, ó. A cossecante de 150 é 1 sobre o seno de 150. Você viu que eu coloquei aqui entre conchete para ficar bonitinho. Aqui é o menos, que vai indicar que vai mudar o sinal dela. Então, aqui ó, vai dar 1 sobre meio. 1 sobre meio é a mesma coisa que 2. Então, ó, esse 2 que está dentro aqui do conchete, ele é a cossecante do 150. Então, a cossecante, saiu o secante aqui, ó, já vamos arrumar também. Vocês me ajudam pra caramba aqui. Saiu ali, ó, cossecante. E aqui também cossecante, certo? Então, a cossecante do menos 150 vai ser menos 2, que é o inverso da secante da cossecante do 150. Tudo bem? Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno. Secante, cosseno, seno, cossecante. Tá bom? Cotangente. Aonde que é a correta da cotangente? Lembra que a tangente ela é um eixo vertical paralelo ao eixo dos senos que passa pela origem. A cossecante ela vai ser o contrário. Ela vai ser um eixo horizontal paralelo ao eixo dos cossenos e ela é tangente ao círculo no arco ali onde é o 90. Então ela vai ser desse jeito aqui, ó. Essa é a retinha da cotangente. Tá bom? Então, essa daí é a retinha da cotangente. Ela é paralelo ao eixo dos cossenos e ela passa ali, ela é tangente à circunferência no ponto onde tem o 90. Então, como é que a gente calcula a cotangente de um arco? Vamos lá. No primeiro quadrante, como é que eu vou calcular a sua cotangente? A cotangente ela é o inverso da tangente. Se a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a cotangente vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, ó, vamos lá, num exemplo. Aqui está a nossa cotangente representada. Vou pegar o 45. Você sempre vai fazer que nem faz para tangente. Pelo centro, você vai passar uma retinha pela extremidade do arco até encostar na cotangente. Nesse ponto que ela encostou, vai determinar essa reta vermelha, e essa reta vermelha é a cotangente do 45. Aqui no ponto do 90, como é aqui para o cosseno, é o 0. Aí do lado direito é positivo e do lado esquerdo é negativo. Então a cotangente do 45 ela vai ser positiva. Aqui a origem é o 0. E aí, ó, meu sentido de crescimento é da esquerda para a direita. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então a cotangente do 45 vai ser positiva. A cotangente de todos os arcos do primeiro quadrante são positivos. Então, ó, se a tangente do 45 é 1, então a cotangente vai ser o inverso. 1 sobre a tangente 45 também vai ser 1. Tá bom? Então, é isso. Cotangente é o inverso da tangente. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Quando é um arco do segundo quadrante, como é que faz? Vamos lá? Vou pegar um exemplo aqui, o 120, certo? Então, eu primeiro descubro qual é o seu simétrico, que é o 60, certinho? Ah lá, ó, a cotangente do 60 vai ser positiva, certinho? Que é a tangente dele, depois a gente vê o inverso. Esse pedacinho aqui representa a cotangente do 60, que é o inverso disso. E então, esse outro pedacinho aqui, ó, pelo centro, passando pela extremidade de 120, vai representar a cotangente do 120, que vai ser o inverso disso. Porque se a tangente do 60 é raiz de 3, a tangente do 120 é menos raiz de 3, porque a tangente ia bater aqui embaixo. Até por isso que eu fiz aqui embaixo. Então, a cotangente aqui desse 120
vai ser o inverso disso. A cotangente de 120 vai ser 1 sobre a tangente de 120. Então, ela vai ser menos 1 sobre raiz de 3, porque a tangente é negativa, né? O menos do raiz de 3 eu já coloquei aqui na frente. E aí eu inverto, racionalizando, fazendo tudo aquilo. Eu não vou ficar fazendo aqui que a gente já aprendeu isso. Então, eu quero que vocês pratiquem bem também isso. A cotangente do 120 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Para o arco do terceiro quadrante, então o que eu vou ter? Vou pegar o 210. A cotangente dele vai estar lá em cima, ó. Ele é simétrico ao 30 e ele vai ter a mesma cotangente que o 30. Ele tem a mesma tangente que o 30. A tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. O 210 vai ter a mesma tangente. E aqui vai estar a cotangente dele, que é o inverso disso. Então, a cotangente do 210 é 1 sobre a tangente de 210. Então, vai ser 1 sobre a tangente de raiz de 3 sobre 3, né? 210, que é raiz de 3 sobre 3. E o inverso de raiz de 3 sobre 3 é a raiz de 3. E aí você inverte, racionaliza e vai descobrir os valores ali. Ok? Belezinha? Então, podemos ir para o quarto quadrante. No quarto quadrante, a gente vai ter isso. Vou pegar um exemplo lá. 315. Ele é simétrico ao 45. A cotangente dele vai ser positiva, 45, que é o inverso da tangente de 45, que é 1. A cotangente do 315 vai ser negativa, que é o inverso da tangente de 315, que é menos 1. Então, a cotangente do 315 vai ser 1 sobre a tangente dele, que é menos 1, que vai dar menos 1. Quando é 45, a cotangente, sempre que é da família do 45, a cotangente e a tangente vão ser iguais. Porque a tangente de 45 é 1 e a cotangente deles é ele mesmo. Tudo bem? Tranquilão? Então é isso. Para os arcos que são notáveis, 0, 90, 180, 270 e 360. Como é que funciona a cotangente deles? Para o 0, vamos lá. Aqui está o 0. Lembra que eu tenho que passar pelo centro até encostar na cotangente? Isso vai ser impossível, porque como o 0 está em cima da reta do cosseno e a cotangente é paralela à reta do cosseno, então se eu passo aqui pelo 0, eu nunca vou encostar na reta da cotangente. Então a cotangente de 0 ela não existe. Outra explicação, a tangente de 0 é 0. O inverso de 0 não existe. A cotangente do 90 vai ser 0, porque ele vai estar bem na origem da reta tangente, da reta cotangente. A do 180 é a mesma explicação que o 0. Não tem como passar aqui pela origem uma reta que toque a reta da cotangente, então ela não vai existir. A do 270 é igual a 0, porque ó, se você sai aqui do 270 até encostar na retinha cotangente, ele vai bater no mesmo lugar que o 90, então vai dar 0. E a cotangente do 360 é igual à cotangente do 0, não existe. Então, a cotangente do 0 não existe, do 90 é 0, do 180 não existe, do cotangente do 270 é 0 e 360 não existe. Se você comparar com as tangentes, a regrinha é bem fácil. Aonde a tangente era 0, não vai existir. E aonde a tangente não existia, vai ser 0. É basicamente isso. Tá? Se você comparar com a tangente, a cotangente de quem tem tangente 0 não existe. E a cotangente de quem tem tangente que não existe vai ser 0. Tudo bem? Agora que a gente já viu pros notáveis, como é que vai ser se o arco for negativo? Então, vamos lá desenhar de novo. Aqui está o x no primeiro quadrante. A sua cotangente vai ser esse valor K em vermelho aí, positivo. O menos x, ele vai andar no sentido horário, ele está no quarto quadrante. Então, a sua cotangente vai ser menos K. Sendo assim, o que a gente pode concluir? Que a cotangente de menos x é o oposto da cotangente de x. Então, guarda. Para você calcular a cotangente de um arco negativo, você vai mudar o sinal da cotangente do arco positivo, do seu simétrico. Tudo bem?
Tá ok isso? É a mesma regrinha que a tangente, ó, presta bastante atenção. A secante e o cosseno mantêm o sinal do arco positivo e negativo. A cossecante e o seno troca. Para calcular o arco negativo, eu troco o sinal do arco positivo. E a cotangente com a tangente é a mesma coisa. Você vai trocar o sinal. Então, para calcular a cotangente e a tangente de um arco negativo, você muda o sinal do positivo. Tudo bem? Tranquilão? Sendo assim, a gente tem esse sinal para cotangente. Positivo no primeiro e no terceiro quadrante, porque ela vai vir assim na diagonal e vai pegar lá em cima. E negativo, porque ela vai pegar aqui à esquerda, porque ela vai ser negativa nesse período. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí eu vou reforçar de novo, ó. Vocês precisam guardar essa circunferência. Aqui estão os simétricos do 30, 45 e 60. 30, que é o π sobre 6. 150 é o 5π sobre 6. 210, que é o 7π sobre 6. E o 330, que é o 11π sobre 6. Para o 45, 135 ou 3π sobre 4. 225 ou 5π sobre 4. E 315 ou 7π sobre 4. E para o 60, 120 ou 2π sobre 3, 240, que é também o 4π sobre 3, ou 300 ou 5π sobre 3. Se você souber isso, a gente vai ter muito sucesso na hora de resolver as expressões que envolvem seno, cosseno, tangente e agora suas inversas, cossecante, secante e cotangente. Então, guarda. O inverso do seno chama cossecante. O inverso do cosseno chama secante. E o inverso da tangente chama cotangente. Para você calcular as razões inversas, você precisa saber calcular o seno, cosseno e a tangente. Tá ok? E aí a gente tem agora essa tabelinha. Olha lá, ó. Se eu sei o seno, cosseno e a tangente do 30, 45 e 60, eu sei, respectivamente, a cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, e sei a cotangente de todos os simétricos deles. Aqui, agora, tem uma tabelinha para secante, cossecante, cotangente, para os arcos notáveis. A secante, ela é 1, não existe, menos 1, não existe, 1. Então, para a secante, como ela está em cima da reta do cosseno, vai ser 0, a secante é 1, de 180 menos 1, e do 2π, 1. E a cossecante, ela é não existe, 1, não existe, menos 1 e não existe. E a cotangente não existe, 0, não existe, 0, não existe. Além disso, os sinais dela, a secante, que é o inverso do cosseno, positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. A cossecante, que é o inverso do seno, positivo nos dois primeiros, que são de cima, e negativo nos dois de baixo. E a cotangente, que é o inverso da tangente, vai ter o mesmo sinal que ela. Positivo nos quadrantes ímpares e negativos no par. Tudo bem? E guardar isso daqui sobre arco negativo. Para calcular a secante, mantém o sinal. Para calcular a cossecante, troca o sinal. E para calcular a cotangente, também troca o sinal. Esse final de aula eu não fiz exercício, porque eu quero que exatamente vocês peguem agora o final dessa aula de hoje e tentem fazer os exercícios desse capítulo. A gente está lá no livro 3, no capítulo 8, que fala sobre as razões trigonométricas inversas. E aí tenta fazer que na semana que vem a gente só vai fazer exercício disso. Então eu vou corrigir com vocês na semana que vem. Eu quero que agora vocês desliguem aí, parem um pouquinho até chegar a próxima aula e tentem fazer os exercícios. Eu preciso disso, tá? E na semana que vem, se for possível, se eu conseguir me organizar tudo certinho aqui, eu vou entrar ao vivo com vocês para matar a saudade. Tudo bem?
Meus amores, é isso. Um bom final de semana. Desculpa qualquer coisa. Fiquem com Deus. Fiquem dentro de casa certinho. Cuidem-se. Um beijão enorme. E até semana que vem.